Aleluia, aleluia, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, glórias ao nome daquele Deus que nos formou, que nos criou, não um Deus de pau, não um Deus de pedra, mas um Deus vivo, um Deus forte, um Deus santo, um Deus justo, um Deus grande, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus amigo. Amigo, diz a palavra do Senhor, que é aquele que é capaz de dar a vida por um outro amigo. E este só o Senhor, capaz de dar a vida por nós, por amor. E por isso, Senhor, nesta noite nós entramos na Tua presença. Eu quero começar esta noite, Paizinho, agradecendo ao Senhor por tudo que Tu és nas nossas vidas. Quero começar este momento de adoração, louvando, glorificando e bendizendo ao Senhor por tudo que tens feito, por tudo que tens sido. Glorifico sim por tudo que o Senhor há de fazer e por tudo que o Senhor fez em termos físicos, materiais, espirituais. Mas nesta noite, Senhor, independente de qualquer situação, e é isso que nós vamos ministrar, esta é a palavra que o Senhor vai nos trazer nesta noite. Independente de qualquer coisa, Deus, eu quero te glorificar por tudo que o Senhor é e pelo bem mais precioso que o Senhor fez, que foi a morte, morte de cruz. Então, nesta noite, papai, te convido, assim como convido o Espírito Santo de Deus, não apenas a fazer parte deste momento de adoração, deste período que o Senhor preparou e separou para nós, mas eu te convido a entrar pelas portas, Deus amado, dos nossos lares, dos nossos corações, e não nos visitar apenas. Eu não quero uma visita tua nesta noite, Santo Espírito. O que eu quero, o que eu busco, o que eu preciso, o que eu necessito do Senhor não é uma visita. O que eu quero, o que eu busco, o que eu necessito do Senhor é que tu venhas e faça morada, é que tu venhas e more comigo, more no meu coração, more no meu lar. Faça de mim, faça do meu lar templo do teu Espírito. Em nome de Jesus, que todos os dias possamos sentir a tua presença, que todos os dias possamos sentir o toque do Senhor. E que nesta noite, neste momento em que o Senhor separou e que o Senhor preparou para nós, não apenas eu, mas quem já estiver me acompanhando, ou quem for acompanhar, ou ainda aqueles que vão assistir, ouvir esta palavra, esta ministração num outro período, que no momento que as portas, Deus, forem abertas para que esta palavra, para que esta mensagem, para que esta adoração entre, que o Senhor venha operar de grande forma, Deus, que o Senhor venha operar poderosamente na vida e no lar de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Seja adorado nesta noite, Espírito Santo de Deus, por cada um de nós. Seja exaltado, Espírito Santo de Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, aleluias, aleluias, oh glória, glória, glória ao nome do nosso Deus, Santo, fica à vontade, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar, aleluias, aleluias, oh, Ricarabassuri andaralabachai, jamais, jamais. O desespero me toma, por mais pressão que seja, sinto razão, o controle ainda está. Nós cremos nisso, Pai. Palma de suas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta noite. Vem com poder e autoridade, Deus. Alcança cada lar, alcança cada família. Alcança-nos, Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia nesta noite. Santo, 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 santo. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja
haja fruto na vide, Senhor, e o produto da videira minta. Todavia nos alegraremos em Ti, Senhor. Aleluia. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Oh Deus, eu creio sim, papai, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Adore ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em Ti, Senhor. Todavia me alegrarei em Ti, Senhor. Todavia confiarei em Ti, Senhor, pois Tu és um Deus justo e fiel. Aleluia, aleluia. Ela vem pela manhã. Creia você também aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Creia você também onde quer que você esteja. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, seja qual for o período, o momento pelo qual você está passando, somente creia, somente confia que Ele está no controle e há de te dar escape, vitória, em nome de Jesus. Oh, aleluia. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em Ti, Senhor, todavia confiarei em Ti, Senhor, pois Tu és um Deus justo, pois Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus grande, um Deus majestoso, maravilhoso, Deus fiel. Aleluia, aleluia. Adore, 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 adore. Todavia me alegrarei. Ah, Espírito Santo, como é bom conhecer e confiar num Deus como o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, Deus maravilhoso. Que a figueira não floresça, Senhor, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei em Ti, Senhor, pois Tu és um Deus justo, pois Tu és um Deus santo, Tu és um Deus forte, Tu és um Deus poderoso, que está acima de tudo, que está acima de todos. Oh, glória! Deus, alcança, alcança. Alcança a Tua igreja nesta noite nos quatro cantos da terra, Senhor. Alcança cada irmão em Cristo, cada lar, cada família de cada irmão em Cristo. Alcança, Deus, cada jovem, cada criança. Alcança aqueles que também não Te conhecem ainda, Senhor, e que eles possam ter os seus olhos abertos e alcançar a graça de serem salvos em Cristo Jesus. Alcança os enfermos. Onde houver o espírito de enfermidade, alcança com cura. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que pode curar. Alcança com provisão. Onde houver alguém passando necessidade, alcança, Deus, e supre. Em nome de Jesus, onde houver mentira, chegue com a verdade. Onde houver fraqueza, chegue com a Tua força. Onde houver tristeza e desânimo, chegue com a Tua alegria.
Onde houver espírito de morte, chegue com a vida de Cristo. Onde houver desesperança, Senhor, onde houver, Deus amado, sentimento de frustração e de desistir, onde houver um pensamento contrário, alcança, Deus Todo-Poderoso, com o ânimo que vem do Senhor, alcança com a esperança que só em Cristo Jesus há. Fortalece o fraco, levanta o caído, sustenta o que está cansado, põe de pé o que está prostrado, em nome do Senhor Jesus. Onde houver, Deus Todo-Poderoso, um eleito teu, um escolhido, um separado, um salvo em Cristo Jesus, fora da presença, fora da direção, traz de volta para os teus caminhos aqueles que um dia se entregaram ao Senhor e no decorrer, Deus, dos dias, por conta das adversidades, das lutas, dos momentos de desesperança, de dificuldade, desistiram. Em nome de Jesus, que o Senhor venha neste momento, nesta hora, Pai, alcançar cada um onde quer que estejam. Em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, nós clamamos nesta noite, nós intercedemos pelo teu povo, nós intercedemos pela humanidade, não apenas pelo povo salvo, sarado em Cristo Jesus, mas pela humanidade que foi gerada, Deus, pelo Senhor. E como eu ministrava nos últimos tempos, Deus, o Senhor não se agrada nem com a desgraça, nem com a morte do ímpio. Antes, se ele se converter e se arrepender, o Senhor o alcançará, o Senhor o libertará, o Senhor o receberá e fará dele mais do que vencedor. Então, em nome de Jesus, enquanto houver vida, nós vamos continuar clamando. Enquanto estivermos aqui, Deus, nós vamos continuar buscando, crendo que o Senhor alcançará cada um daqueles, papai, que ainda não te conhecem. De certa forma, serão todos sim alcançados pelo poder da tua palavra. E eu clamo, Espírito Santo, que o Senhor convença cada coração do seu pecado, pois é o Senhor que convence o homem do pecado. Mas se porventura alguém não der ouvidos à tua palavra, Deus, que o Senhor haja com justiça, pois tu és um Deus justo. Mas eu clamo, tem de misericórdia da humanidade, tem de misericórdia do povo, Senhor. Em nome de Jesus, permita a cada um poder ouvir a tua voz, sentir a tua presença, Deus, e permita a cada um poder conhecer e entender quem é o Senhor. E se o Senhor quiser, como diz a tua palavra em Provérbios, o Senhor faz do coração do rei como rios e ribeiros de água que se inclinam à tua vontade. Mas sabemos, Deus, que tu respeitas a decisão do homem. Então, se houver alguém que mesmo, Deus, que tenha um conhecimento do Senhor e não quiser, haja com justiça, sim. Mas aqueles que derem ouvidos à tua voz, Senhor, aqueles que porventura quiserem te receber, alcança com graça, com misericórdia, com salvação e com vida. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nesta noite. Amém. A paz do Senhor Jesus a você que já está aí me acompanhando. A paz do Senhor Jesus a você que vai me acompanhar depois. Que Deus te abençoe e te alcance poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? O Senhor me trouxe aqui nesta noite. Eu ministrei, fiz a transmissão ao vivo da nossa sede, da sede nacional da nossa igreja, ali na Lapa, Glória de Cristo, sede nacional, na Lapa, na Rua Roma, no número 433, e domingo, a partir das 18h30, estarei lá ministrando a Santa Ceia do Senhor também. Então, domingo, a partir das 18h30, nós vamos ter a ceia ali na nossa igreja, na sede nacional da Glória de Cristo, na Lapa, e farei a transmissão ao vivo de lá. Na quarta não consegui participar, mas eis-nos aqui hoje para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor a vocês que estão entrando, que Deus os abençoe nesta noite poderosamente, em nome de Jesus. Vamos ouvir a voz do Senhor através da palavra? Começamos uma noite de adoração e a palavra está baseada justamente nesse louvor que eu toquei aqui para vocês e que está no nosso fundo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Aleluias. Paz do Senhor, irmã Antonieta, irmã Cecília, pastor Luiz, missionária Adelaide, que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Aleluias, vou esperar você abrir. Pastor, Abacuque é um livro mais difícil, né? É um livro menorzinho, é um livro tremendo.
O Senhor vai falar conosco poderosamente nesta noite através do livro do profeta Abacuque, amém? Eu creio. Assim como o Senhor já tem falado comigo, eu já posso sentir a presença dele. Tenho certeza que ele vai te alcançar nesta noite através dessa palavra. É um livro pouco ministrado, né? Difícil, eu não me lembro de muitas ministrações, de ter ouvido muitas ministrações no livro do profeta Abacuque. Mesmo eu não preguei muitas vezes no livro do profeta Abacuque, mas hoje a palavra revelada está aqui no capítulo de número 3. Acompanhe comigo. Deixa eu abaixar aqui só mais um pouquinho. Aleluias. A Tatá, minha prima, paz lindona, seja bem-vinda. Abacuque, capítulo de número 3, versículos de número 17 e 18, amém? Aliás, nós vamos ler do 17 ao 19. Achou aí? Diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém. Vamos ler de novo. Versículo 17 diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluias. Vamos lá. Fala conosco, Senhor. Aleluias. Eu já sinto a presença do Senhor de forma gloriosa. E eu creio que você que já deu lugar aí pode sentir também. O profeta Abacuque não foi um profeta muito conhecido. E não se tem muitas revelações e um estudo muito aprofundado acerca da vida deste homem, amém? E a forma que Deus usou a vida dele foi uma forma diferente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, vamos entender. Mas só para você entender o contexto e o pano de fundo, o profeta Abacuque, ele profetizava no tempo do rei Josias e pouco depois, algum tempo depois também da morte do rei Josias. O rei Josias, ele subiu ao reinado, ele subiu ao trono quando ele tinha 8 anos de idade. E este rei, com base no que tem registrado na palavra do Senhor, acerca ali dos reis, nos fala que o rei Josias era um rei piedoso e temente ao Senhor, amém? Ele foi um rei muito usado por Deus. E no tempo do rei Josias, a nação, o povo de Deus estava inclinado, estava direcionado a servir, a adorar ao Senhor, e consequentemente eles estavam sendo tremendamente abençoados por Deus, amém? Porque a partir do momento que você se inclina a servir ao Senhor com integridade de coração, a partir do momento que você se propõe a buscar ao Senhor, por mais lutas, por mais dificuldades, por mais tempestades, por mais dias difíceis que venham, a bênção do Senhor nos alcança. A prosperidade do Senhor nos alcança, não falta sobre a nossa mesa. Vamos usar como exemplo este período de crise, de pandemia, que não tem sido fácil para ninguém, uma pandemia que antigamente a gente só assistia na televisão, né? Eu assisti esses dias um filme que falava justamente sobre isso, era Contágio o nome do filme. E ele falava acerca de uma pandemia que se alastrou de uma forma muito rápida, praticamente pelos 4 cantos da terra, matando em questão de poucos dias, como no caso da Covid. Só que aqueles que no Senhor têm se firmado, perseverado, por mais difícil que esteja sendo, eu tenho certeza que você pode glorificar o Senhor, porque não tem te faltado pão sobre a mesa, porque a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor tem te alcançado, assim como tem alcançado a minha casa. Eu tenho motivo de sobra para glorificar Deus, porque bem sei eu, Deus em quem tenho crido e o que Ele tem feito pela minha vida.
E ali, no período que o rei Josias, um homem piedoso, um homem fiel, um homem temente a Deus, reinava sobre Israel, o povo estava sendo abençoado, estava no caminho do Senhor, a nação estava sendo abençoada e honrada. Só que a partir do momento que Josias faleceu e vieram outros depois dele, o cenário mudou de figura. Não haviam mais homens tão piedosos e tementes ao Senhor, então, consequentemente, quando não há temor à corrupção, quando não há temor a pecado, quando não há temor a erro, a falhas, quando não há temor, ao invés de bênção, há maldição. Então o povo ele foi acometido por um período de grande crise, de grande dificuldade. Muitos voltaram-se à adoração a outros deuses, falsos deuses, deuses de pau, deuses de barro, deuses de pedra. Se esqueceram de tudo aquilo que eles vinham sendo ensinados pelos seus pais e também pelo rei que ali os levou a adorar ao Senhor. E ali voltaram os seus olhos para aquilo que era aparentemente mais fácil, porque é muito mais fácil você crer em algo no que você vê do que você crer em algo pela fé. E quem crê no verdadeiro Deus não crê porque vê a Deus. Você enxerga Deus? Não, eu não vejo a Deus, mas eu creio porque eu tenho fé, assim como você crê em Deus porque você é um homem, porque você é uma mulher de fé. Então, para aquele povo, principalmente porque as coisas começaram a ficar bem difíceis, era mais fácil acreditar num Deus de pau, num Deus de pedra, porque estava diante dos seus olhos. Só que ali, quando o povo começou a se corromper e quando a nação começou a se corromper e a sofrer por causa dessa corrupção, porque deixaram de adorar, deixaram de buscar, deixaram de servir ao Senhor, diz a palavra do Senhor que este profeta chamado Abacuque se levantou naquele momento de uma forma diferente, como eu disse para você. Abacuque, diferente dos outros profetas, que profetizava para a nação, que profetizava para os homens, ele entrou num processo de clamor e de busca e de oração diante do Senhor, exclusivamente pelo povo, pelo arrependimento do povo, pela conversão do povo. Então, diferente do profeta Isaías, diferente do profeta Jeremias, diferente do profeta Ezequiel, diferente daqueles tantos que você conhece na palavra, que eram usados por Deus para chegar diante dos homens e falar: Deus está mandando te dizer, eis que te digo, diz o Senhor. Não foi assim. A forma que Deus usou Abacuque não foi esta. A forma que Deus usou Abacuque foi de um intercessor. Abacuque se colocou na posição de um intercessor pela nação, pelo povo, para que se arrependesse, para que se convertesse, para que se voltassem ao Senhor. Deus usou a vida de Abacuque para que Abacuque diante do Senhor clamasse por misericórdia, porque não havia quem clamasse mais naquele tempo. O povo estava longe, estava afastado do Senhor. E aí eu já começo a trazer a revelação do Senhor sobre a tua vida e também sobre mim nesta noite, dizendo o seguinte: ainda meu irmão, ainda minha irmã, que talvez você não seja aquele usado pelo Senhor, separado pelo Senhor para que vá diante dos homens, num púlpito, no microfone, numa praça ou em qualquer outro lugar e profetize e anuncie o evangelho. Talvez você não seja este, talvez o seu chamado não seja este, mas você certamente é aquele que pode se colocar na brecha por um povo, ainda que seja a tua casa. Você não precisa tomar para si a responsabilidade de uma nação, mas você, conhecedor da palavra do Senhor, tem no mínimo a obrigação, a responsabilidade de tomar para si a responsabilidade de ser intercessor do teu povo, do teu lar, dos teus entes queridos. E certamente o teu Deus há de te ouvir, porque a tua oração tem poder. E a tua oração não tem poder por tua causa, mas a tua oração tem poder porque você serve um Deus que está vivo, que ouve e que responde. Aleluia! E ali Abacuque começou a clamar ao Senhor. Eu quero que você veja aqui no capítulo de número 1,
do profeta Abacuque. Veja o que diz o verso de número 2 e 3. Fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu a tu e não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Versículo 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Veja, pelo que dá para entender aqui, não era de agora que Abacuque estava clamando, amém? Pelo que nos dá a entender quando ele fala: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Significa que Abacuque já estava clamando, significa que Abacuque já estava orando, significa que Abacuque já estava pedindo, significa que Abacuque já estava muito em oração buscando do Senhor, amém? Aí talvez você fale assim para mim: pastora, já faz tanto tempo que eu oro por esta causa. Pastor, eu oro há tanto tempo por esta causa, por este casamento, por este filho que não sai das drogas, por este marido que não larga o álcool. Eu oro há tanto tempo pela salvação da minha família e nada acontece. Eu oro há tanto tempo pela transformação e nada acontece. Tô cansada, não vou orar mais. Veja aqui que Abacuque, no capítulo de número 1, e eu quero que você veja comigo, ele diz o seguinte de novo aqui, ó, no versículo de número 2, perdão. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque, mesmo clamando e buscando e orando há tanto tempo, ele continuou clamando, mas chegou um determinado momento da oração que ele chegou diante do Senhor com uma ousadia e com uma autoridade, cobrou a Deus. Não que Deus devesse algo a Abacuque, porque Deus não deve nada a ninguém, amém? Deus é o único que não deve nada a ninguém. Tudo foi pago pelo Senhor e com preço de sangue. Deus não deve nada a ninguém. Deus não tem obrigação com ninguém. Ele é Deus e ponto. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Se ele quiser responder, ele responde. Se ele não quiser responder, ele não responde. Se ele não fizer, se ele não responder, não significa que ele seja menos Deus ou que ele seja menos poderoso. Significa que ele é Deus e que ele faz o que ele quer, quando ele quer e na hora que quer e ponto. Mas Abacuque tinha ousadia e tinha legalidade para chegar diante do Senhor e cobrar de Deus uma resposta, porque Abacuque estava na posição que Deus queria. Como assim, pastor? Abacuque estava na posição que Deus queria. Abacuque estava andando da forma que Deus queria, estava fazendo o que Deus queria, porque diz aqui no versículo de número 3, Abacuque falou: o Senhor tem me mostrado as coisas. O Senhor tem me permitido ver as coisas. Eu tenho clamado por estas situações e o Senhor não tem trazido resposta. Ou seja, Deus permitiu que Abacuque tivesse os seus olhos abertos e não apenas os olhos carnais, mas os olhos espirituais abertos para enxergar tudo o que estava acontecendo, e permitiu que Abacuque tivesse compaixão e misericórdia de uma nação inteira e se colocasse na brecha, na posição, e clamasse por esta nação, porque infelizmente naqueles dias, assim como nos dias de hoje, estava cada um preocupado com o seu próprio umbigo. Estava cada um preocupado de não faltar na sua mesa, mas esquecia de clamar: Senhor, alcança o meu irmão. Estava cada um preocupado em não se contaminar, mas esquecia de clamar: Senhor, guarda e conserva com saúde os meus irmãos. Povo egoísta, e não somos diferentes, cada um pensando em si, no seu próprio umbigo. Mas ali o Senhor permitiu que Abacuque visse coisas e sentisse no seu coração um amor e um compadecimento e se colocasse na brecha em clamor. Veja comigo o que está escrito aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo de número 6. Veja o que ele diz no versículo de número 18. Olha só:
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja como é importante, veja como é fundamental que você e eu, servos do Senhor, nos coloquemos em oração e intercessão, em orações e súplicas por todos os santos. Pastora, quem são os santos? Os santos são os separados, salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Vou te dar um exemplo. O assunto do momento. Flor de lis. Só se ouve julgamento, só se ouve críticas. E eu não estou falando dos mundanos. Não estou falando daqueles que não servem a Cristo, que não conhecem a palavra. Eu estou falando daqueles que até então cantavam os louvores da flor de lis, né? Aqueles que até então olhavam para aquela mulher e entravam diante do Senhor em oração e ministravam o louvor dela na igreja. Não estou aqui defendendo a flor de lis, até porque eu não sou advogada. Advogado e advogado fiel é o Senhor. Mas eu estou aqui na posição de serva do Deus Altíssimo e na posição de pecadora que sou, assim como todos nós somos, declarando que nós temos a obrigação de orar para que Deus traga a ela o arrependimento, se é que ela já não se arrependeu. Nós estamos aqui na posição e na obrigação de, como igreja, orar por todos os santos. E santo não é quem não comete pecado. Santos são os separados. Santos são aqueles que outrora se converteram e entregaram a vida para Jesus. Você e eu não podemos e não temos direito de julgar qualquer atitude daquela mulher ou qualquer atitude de ninguém. Você e eu temos que vigiar para não cairmos nós. E aí você vê a igreja metendo pau. Aquele, como eu disse, que até outrora louvava o louvor dela, metendo pau. Misericórdia, irmão. Você e eu somos juízes do quê? Para Deus não há pecadinho ou pecadão. Para Deus existe apenas pecado. E todo e qualquer pecado há um preço e uma consequência. Ela vai pagar pelo preço. Ela vai ter que pagar o preço e a consequência do pecado dela. Mas isso não dá o direito nem a mim, nem a você e nem a ninguém de julgar a ela ou qualquer outro. Pelo contrário, nós temos a obrigação, como nós vimos na carta que o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 18, de com orações e súplicas clamar por todos os santos. Continuando. Aleluia. Oh Deus, como eu amo esse Deus. Como eu amo esse Deus. Pregar a palavra do Senhor, eu não sei te dizer o que me traz. Pregar a palavra do Senhor me traz uma alegria, um ânimo. Eu não sei te explicar, porque a palavra do Senhor é algo sobrenatural. Sobrenatural. Eu tô aqui com a minha carne arrepiada. Aleluia. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Continuando. Abacuque começou a clamar. Aliás, começou não. Nós vimos que ele já estava clamando, ó. Não era de hoje, amém? E a palavra do Senhor, como diz no capítulo de número 33, versículo 3 do profeta Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Jeremias 33, 3 diz isso: clama a mim e responder-te-ei. Assim como lá em Êxodo, no capítulo de número 3, versículos de número 7 e 8, Deus falou para Moisés: Moisés, eis que eu vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor, e por causa disso me levantei para trazer livramento. Foi isso que Deus falou para Moisés quando chamou Moisés e o levantou para ser o guia, o libertador físico de Israel, da terra do Egito, da escravidão do Egito. Tanto em Jeremias 33:3, quando Deus diz que é só clamar e ele vai responder, quanto lá em Êxodo 3, versículos 7 e 8,
Deus falou que viu a aflição e que ouviu o clamor e por isso se levantou para responder. Nós podemos enxergar e entender que o nosso Deus não é um Deus qualquer como esses que tem por aí. Deus que tem ouvidos, mas não ouve, que tem boca, mas não responde. O meu Deus, o teu Deus tem ouvidos e ouve sim. Tem boca e responde. Então talvez você que esteja orando há tanto tempo por uma causa, por um propósito e ainda não foi respondido, não é porque Deus não está te ouvindo. É porque ou não é o tempo ou não é o melhor de Deus para você. Mas Deus, se ainda não respondeu o teu clamor e a tua oração, não fez isso não porque Ele não possa, não porque Ele não seja ou não porque Ele não queira. Há um propósito em todas as coisas, amém? E isso não é motivo para você parar de clamar, porque de novo eu quero falar aqui para você. Veja, Abacuque chegou diante do Senhor e falou: Deus, há tanto tempo eu estou clamando e o Senhor não vai me responder? Quando que o Senhor há de me trazer uma resposta? E ali diz aqui a partir do capítulo de número 2 de Abacuque, que Deus se levantou e respondeu. Primeiro, porque Abacuque tinha legalidade, tinha moral com Deus, amém? Porque era um homem que estava ali perseverando na oração. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas que nós temos que perseverar em orar até que nós sejamos atendidos, amém? Agora tem gente que ora um pouquinho e já quer, e quando não acontece, ou no tempo que quer, ou do jeito que quer, não quer orar mais, desiste. Não, persevera em oração. Continua clamando, continua orando, porque há de chegar o tempo, como houve o tempo na vida de Abacuque, que Deus há de te responder. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele escreve declarando que é abundantemente além do que pedimos ou pensamos, amém? Aleluias. Abacuque capítulo de número 2, veja comigo aqui, ó, a partir do versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Tá vendo? Você está conseguindo contemplar aqui comigo no versículo 1 do capítulo 2 exatamente o que nós acabamos de dizer? Que Deus responde àquele que permanece na posição e persevera na oração. Por-me-ei na minha torre de vigia. Veja que Abacuque não estava aqui de qualquer jeito. Ele estava na posição vigiando. Lembrei do nosso irmão Gideão. A palavra para Gideão não foi Gideão, orai e vigiai. Foi vigiai e orai. Estavam ali em oração, bebendo água, mas fazendo o quê? Vigiando. Vigiando, vigiai e orai. Abacuque nos ensina nesta noite que nós temos que nos colocar na posição de servos fiéis e vigilantes. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Veja que Abacuque tinha plena certeza e convicção que ele seria respondido, amém? Um homem que confia em Deus, uma mulher que confia em Deus, um homem e uma mulher que creem em Deus verdadeiramente, sabem que não importa o tempo, mas ele será respondido, ele será atendido, não porque ele seja bom ou porque ela seja boa, mas porque nós servimos um Deus que é fiel e Deus garantiu, Deus prometeu que se nós buscarmos a Deus pedindo ao Pai, crendo em nome de Jesus, certamente nós vamos receber. Só que não adianta você sair da posição e parar de clamar. Tem que perseverar na oração. Então quando você persevera em clamar, em buscar o Senhor, Ele te responde, amém? Como respondeu. E aqui no capítulo 2 de Abacuque, veja o versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre a tábua, para que a possa ler até quem passe correndo. A partir do versículo 2, e eu vou adiantar um pouquinho para nós chegarmos no foco da mensagem. Pastora, não chegou ainda? Não. Isso tudo é uma introdução para que você entenda.
o que o Senhor quer te dizer nesta noite. Mas eu quero que você veja de novo o comecinho do capítulo 2, versículo 2, onde diz Abacuque que o Senhor me respondeu e disse. Depois de tanto clamar, Deus respondeu. Primeiro porque Deus estava ouvindo desde a primeira oração de Abacuque. E como diz no Salmo de número 139, ainda antes que a palavra chegue à minha boca, tu já conheces. Então a oração de Abacuque, assim como a minha e a tua oração, já se torna conhecida diante do Senhor antes mesmo dela sair pela nossa boca. Só que Deus veio com a resposta no tempo oportuno. Deus trouxe a resposta sobre a vida de Abacuque na hora certa, porque as coisas com Deus são assim, não é no tempo, na hora e nem no jeito, do jeito que você e eu queremos, é no tempo de Deus, da forma de Deus, na hora que Deus quer e como Deus quer. E se você ainda não entendeu isso, meu amado, você vai continuar esperando. Porque Deus não vai fazer só porque você quer, do jeito que você quer, e menos ainda na hora que você quer. É no tempo do Senhor, da forma do Senhor, do jeito do Senhor, da maneira do Senhor, ó glória. Inteligente e esperto é aquele que entende isso e fala amém, Senhor. Seja feita conforme a tua vontade. Aleluia. Deus respondeu. Capítulo 2 de Abacuque todinho, nós vemos a resposta de Deus vinda a Abacuque. Talvez não do jeito que Abacuque queria, mas do jeito que tinha que ser. E aí, quando Abacuque ouviu a resposta do Senhor, sabe o que ele fez? Capítulo de número 3. Diz a palavra do Senhor, e o tema do meu capítulo de número 3 do livro de Abacuque é a oração de Abacuque. Aí o versículo 1 começa assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Veja que quando Abacuque ouviu a resposta que veio da boca do Senhor, Abacuque clamou ao Senhor, começou a adorar ao Senhor, começou a louvar ao Senhor. E fez uma oração em forma de canto. E eu quero ler com você um trechinho da oração de Abacuque. Acompanha comigo a partir do capítulo de número 3 de Abacuque, amém? Vamos ler. Diz assim a partir do versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, mesmo quando o Senhor estiver bravo, mesmo quando o Senhor tiver que entrar com justiça, usa de misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Versículo 7. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian treme. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Veja, Abacuque em cântico, em oração, mas em forma de louvor, salmodiando ao Senhor. Ele engrandece ao Senhor, ele exalta ao Senhor, mas ele demonstra que Deus está furioso, que Deus está ali insatisfeito, que Deus está bravo, que Deus está triste, que algo não está alegrando o coração do Senhor diante daquele povo, diante daquela situação. Mas veja que Abacuque, mesmo vendo a ira de Deus, ainda que não para com ele diretamente, mas mesmo Abacuque não tendo a resposta que ele esperava de Deus ou que ele gostaria de Deus, ele adora, exalta, glorifica e bendiz o nome do Senhor, ainda que a situação e que a resposta que ele esperava não veio da forma que ele queria. Mas mesmo assim, só o fato de Deus o ter respondido
de Deus estar ali falando com ele, já era motivo de adoração e de exaltação. E Abacuque, mesmo diante de toda aquela situação adversa e contrária que o povo passava, que a nação passava por causa dos pecados, ou seja lá qual a razão, não estou aqui dizendo que você está em pecado, não estou dizendo aqui que o fulano está em pecado, como eu disse há pouco, ai de mim. Eu estou dizendo que independente de qual seja a razão, o motivo pelo qual Deus tem permitido que o mundo esteja passando pelo que está passando, ou independente do que está acontecendo do lado de fora das suas portas e janelas, ainda que seja, ou qual seja o motivo pelo qual Deus está permitindo este problema, esta dificuldade, este vento, esta tribulação que você está enfrentando aí na tua casa, com a tua família, no teu casamento, com os teus filhos, com as tuas finanças, ou seja lá qual for a área pela qual você está passando por um período de tribulação. Assim como Abacuque, você não pode desistir de orar. Assim como Abacuque, você tem que vigiar e se posicionar. E assim como Abacuque, você tem que abrir a boca não para reclamar e murmurar, mas para adorar, glorificar ao Senhor e dizer: Deus, por mais que esteja difícil, eu continuo te adorando, te exaltando, pois tu és grande e tem poder sobre tudo e sobre todos. E foi isso que Abacuque disse. Eu quero que você leia depois o capítulo de número 3, aliás. Lê o livro de Abacuque todo, são apenas 3 capítulos. Lê tudo, é tremendo. E chega aqui, e aí eu quero falar e frisar contigo no início da mensagem, nos versículos-chave da nossa mensagem desta noite. No capítulo de número 3, versículo 17, depois de falar e exaltar e glorificar a Deus, e dizer que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso, e por mais que Ele estivesse irado, clamando ali para que Ele agisse com justiça e misericórdia, Abacuque fala no versículo de número 17: Senhor, e ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e os currais não haja gado, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Veja que Abacuque está declarando aqui, e nós podemos entender que o negócio não estava florescendo tanto para o lado dele também, não. Ele estava passando por um momento de dificuldade. Um homem que orava, um homem fiel, um homem temente, um homem perseverante, um homem que adorava, um homem que exaltava, um adorador do Senhor, estava enfrentando um momento de luta. Veja, versículo 16, eu quero que você veja comigo. Ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos se vacilaram, pois o silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele fazia parte daquele povo, um homem fiel, um homem temente, um homem que orava, um homem que clamava, um homem que buscava, um homem que tinha misericórdia e pedia pelo povo. Mesmo assim, ele precisou passar pelo momento de tribulação, ele precisou passar pelo momento de dificuldade, como você e eu temos que passar. Só que o que faz a diferença é como nós vamos passar, como vai estar o nosso coração, a nossa mente, o que vai sair dos nossos lábios. E aí eu quero esmiuçar para a gente orar os versículos 17 e 18 para que você entenda o mistério de Deus. Quando ele fala aqui no capítulo de número 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça. O florescer da figueira simboliza 2 coisas, uma física e uma espiritual, amém? E eu quero que você veja comigo o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Aleluia. Mateus, capítulo de número 24, vê comigo o versículo de número 32. Acha aí. Mateus 24, versículo de número 32 ao 35 diz assim, ó. Ô glória, tá calor hoje, hein? Jesus. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então veja, primeiro sinal do símbolo do florescer da figueira, significa que o inverno, que o tempo de frio, que representa o tempo da dificuldade, está passando, e está vindo o verão, que simboliza o tempo da bênção, o tempo das coisas acontecerem, das coisas florescerem, amém? Segundo, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 32 ao 35, nós vemos simbolicamente o florescer da figueira, representando a mudança de estação, a passagem do tempo difícil para o tempo de bênção, de resposta, e simboliza também os sinais que o Senhor está voltando, que as coisas que Jesus vai voltar para buscar a igreja, significa que o Senhor está vindo resgatar. Então, quando ele fala aqui no capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo o seguinte: Senhor, ainda que a dificuldade não passe, ainda que o Senhor não venha em prontidão ao meu resgate. Continuando, e nem haja fruto na vide. O fruto da vide simboliza também uma coisa de extrema importância. Entenda, a vide produz uva, amém? A produção do fruto é a principal responsabilidade e obrigação da videira. Ela tem por obrigação frutificar. Tanto que Jesus, quando passou pela videira, e ali ele usou o exemplo dela, ele disse que os frutos, que as videiras infrutíferas, elas teriam que ser arrancadas e jogadas no fogo. Abacuque está dizendo aqui: Senhor, se não houver fruto na vide, se ela não fizer o que ela tem que fazer, se ela não frutificar, se ela não der o resultado que precisa dar, se ela fisicamente falando não me trouxer o sustento, ou seja, Senhor, se eu tiver que continuar passando pela dificuldade por um período ainda, se o Senhor ainda não virá o meu resgate, e se por enquanto eu ainda não tiver o sustento necessário, ou o sustento desejado, porque Deus não deixa faltar o básico, amém? Mas talvez você ainda não esteja vivendo o que você deseja. E aí ele continua: e o produto da oliveira minta, a oliveira produz as azeitonas, e das azeitonas vem o azeite. E quando ele fala aí o produto da oliveira minta, ou seja, e a azeitona que for, que vier a dar fruto, não seja aquilo que nós estejamos esperando, não seja na proporção necessária ou na qualidade necessária, e nós venhamos nos decepcionar. E aí ele continua: e os campos não produzam mantimento, falte a provisão, falte o sustento, falte a abundância esperada, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. O que significa as ovelhas serem arrebatadas do aprisco? Roubo, ser roubado. E nos currais não haja gado, e não haja na minha despensa a provisão esperada. Ou seja, resumindo, Senhor, se eu tiver que passar pela tribulação, se eu tiver que passar pela prova, se eu não conseguir ainda estar na abundância desejada, se ainda me faltar o fruto esperado, se ainda as dificuldades baterem na minha porta, se ainda o meu armário não estiver sobejando, Senhor, ainda que a situação não esteja boa para o meu lado, ainda que a dificuldade esteja batendo na minha porta ou esteja sentada comigo à mesa, ainda assim, Senhor, ao invés de abrir a minha boca, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de desistir, ao invés de retroceder,
ao invés de ficar esbravejando e te culpando e responsabilizando, não, Deus, sabe o que eu vou fazer? Isso o profeta Abacuque em louvor, louvando a Deus, ele disse, Senhor, como aqui, ó, a letra desse louvor, e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ele disse exatamente isso, ó. Você pode dizer aí na tua casa, diga, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você consegue dizer isso? Em louvor ele disse, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que não produzam mantimentos os campos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja gado, ainda que eu passe pela luta, pela dificuldade, ainda que falte a provisão, ainda que eu não seja respondido na proporção, no tempo, na hora, do jeito que eu quero, ainda assim eu vou continuar te louvando, vou continuar te adorando, vou continuar te engrandecendo, vou continuar te bendizendo, vou continuar declarando que tu és Senhor, oh aleluia. Todavia, versículo 18, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que isso significa? Isso significa que Abacuque está reconhecendo que ele tem obrigação de exaltar, louvar e glorificar a Deus, não pelo que Deus há de fazer, mas pelo que ele já fez, porque ele já salvou. Ele já salvou. Tu és o Deus da minha salvação. Senhor, eu te louvarei. Senhor, eu te bendirei. Senhor, eu te exaltarei, mesmo que aqui me falte tudo, porque o bem mais precioso o Senhor já me deu e já conquistou por mim, que foi a salvação. E no meu e no teu caso, em Cristo Jesus, com o sangue derramado, vertido até a última gota na cruz do Calvário. Aleluia. Você tem obrigação, você tem motivo sim para adorar e para louvar a Deus, independente do que você esteja passando, porque o Senhor já te salvou. Versículo 19, a parte A. O Senhor o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aí sabe o que o Senhor traz à minha memória? O Senhor traz à minha memória o livro de Jó, e eu quero que você veja, e nós já vamos orar. Jó, capítulo de número 1, versículo 21, diz assim, ó, acompanha aí comigo. Livro de Jó, capítulo de número 21, capítulo de número 1, versículo 21, vai achando aí. A figueira não floresça e não haja fruto na vide. Oh, Deus maravilhoso, achou? Jó 1, 21 diz assim, ó, e disse, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó teria todos os motivos do mundo para blasfemar, para murmurar e reclamar e amaldiçoar o Senhor e morrer, como disse a mulher dele para ele fazer, mas ele disse não. Nu eu vim do ventre da minha mãe, eu não tinha nada, então sem nada, se tiver que voltar assim para lá, eu volto. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. E ainda no capítulo 19 de Jó, versículo 25, ele diz uma outra palavra poderosa, fortíssima. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, ele tinha plena certeza e convicção, primeiro, que o Deus dele estava vivo, amém? Você crê que Jesus, ele ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, só esperando a hora de voltar para nos buscar? Jó, ele cria
que Deus estava vivo e você precisa crer que o teu Deus vive. Eu creio que o meu Redentor vive como um Deus vivo, diferente dos de pau, dos de pedra, como um Deus vivo. No tempo oportuno, na hora certa, Ele vai se levantar sobre a terra e vai te abençoar e vai te responder e vai trazer a resposta sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Só creia e persevera na oração. E aí, para nós encerrarmos, eu quero que você veja 2 Coríntios, capítulo de número 2, um trecho bastante conhecido também. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8 e 9, quando o apóstolo Paulo, ele se levanta diante do Senhor também em oração, e no versículo 8 do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz assim, ó: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O apóstolo Paulo falava acerca do espinho na sua carne, amém? Então, disse o apóstolo Paulo, ele me disse, Deus respondeu, quando há clamor, a resposta, amém? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Estou fechando a minha Bíblia. Então veja, o apóstolo Paulo, com espinho na carne, clamou a Deus por 3 vezes que Deus o libertasse. Ele não clamou uma, mas clamou a segunda e a terceira, representando perseverança no clamor. Mas Deus respondeu para Paulo, Paulo, eu não vou tirar o espinho da tua carne. Sabe por quê, Paulo, eu não vou tirar esse espinho da tua carne? Porque a minha graça te basta. O que Deus quis nos ensinar e nos dizer com isso? Ele quis nos ensinar e nos dizer que nem tudo que nós queremos e achamos que precisamos é o que realmente nós precisamos, e Ele vai fazer. O que você e eu precisamos entender é que tudo que você e eu precisamos verdadeiramente está nele e vem dele. Então o Senhor, Ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer 2 coisas principalmente. Primeiro, persevera na oração. E segundo, por mais difícil que a situação esteja, continua crendo que o teu Deus está no controle de todas as coisas e que no tempo oportuno o Senhor se levantará em teu favor. Só que você precisa entender que ainda que não seja para fazer o que você quer, do jeito que você quer, certamente Ele trará a resposta, e você precisa estar com os teus ouvidos atentos, abertos e disponíveis para entender, ouvir e entender o que Deus tem para você, e reconhecer que ainda que não seja do teu jeito, da tua maneira, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e Ele sabe o que é o melhor para você. O apóstolo Paulo também disse, lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor, amém? Se você é um desses que ama e teme ao Senhor, em nome de Jesus, só confia nele, só confia nele. Vamos orar? Ô glória! Vamos orar? Feche os teus olhos, ore, adore, exalte, bendiga o nome do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluias. Mas você não vai orar pedindo nada, não. Você vai orar agradecendo a Deus. E a única coisa que você vai falar para Ele é: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, e só me dá força para continuar orando. Vamos louvar e orar diante do Senhor. Louve ao Senhor, feche os teus olhos e ore, adore. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar do for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você precisa entender isso, amém?
Deus querido, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus bom, Deus fiel e verdadeiro. Eu quero agradecer pelo privilégio de poder ter estado aqui nesta noite com os teus amados, com os meus irmãos em Cristo. Quero agradecer pela palavra gloriosa que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nesta noite. E quero pedir que o Senhor nos anime, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine a perseverar em oração. Que independente do que estivermos enfrentando do lado de fora, que nós venhamos perseverar na oração, confiando, crendo no Senhor e crendo que estás no controle de todas as coisas e que certamente tem o melhor preparado para cada um de nós. Alcança cada um dos meus irmãos, Senhor, nesta noite com graça e com misericórdia. Que o Senhor venha nos ajudar e nos ensinar a ser intercessores, Deus, da nossa nação. E eu não falo apenas nossa nação como o Brasil, mas intercessores dos nossos lares, das nossas famílias, do povo que o Senhor nos entregou e nos confiou. Mas que também, ao invés de só criticar a política ou de falar ou de julgar, que venhamos nos colocar na posição e na brecha de intercessores, clamando para que a corrupção caia por terra, para que haja força e sabedoria, inteligência e graça sobre os políticos que só estão ali, Deus amado, porque foi permissão do Senhor, pois a tua palavra diz que nenhuma autoridade é constituída sobre a terra sem que o Senhor permita. Assim também nos ensina a parar de ser juízes e querer julgar e querer condenar como se fôssemos santos e perfeitos. Santos nós somos em Cristo porque fomos separados pelo Senhor, mas o santo no entendimento de pureza nós não somos pecadores, somos falhos. Que nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor venha colocar em nossa mente e coração o entendimento de que Tu és aquele que tudo pode, que estás no controle de todas as coisas. Que nas nossas vidas, nesta noite, em todos os dias, em todos os momentos, seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Tu és Deus acima de tudo. Tu és Deus acima de todas as coisas. Oh, Deus maravilhoso. Você pode agradecer ao Senhor. Obrigada por tudo que é, Senhor. Obrigada por tudo que tem feito. E obrigada por tudo que há de fazer. Em nome de Jesus. Oh, aleluias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo nesta noite, minha irmã. Eu te abençoo nesta noite, meu irmão. Que o Senhor nesta noite levante o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor derrame paz. Que a graça do Senhor esteja sobre o teu lar, sobre tua casa, sobre a tua família. Um final de semana abençoado de descanso. Como eu falei, domingo a partir das 18h30 eu estarei na sede da igreja Glória de Cristo, a igreja da qual congrego, faço parte, ministrando a ceia do Senhor. Se puder, participe conosco ou acompanhe depois, mas desde já eu profetizo um final de semana de bênção e de vitória sobre a tua vida e sobre toda a tua parentela, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe poderosamente, aleluia.